que é de ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Amém? A palavra de Deus nessa noite encontra-se no livro de Romanos, Romanos 8, versículo 1 e o versículo 26 e o 28. Apenas esses 3 versículos para eu falar a respeito sobre ressurreição e salvação. Romanos 8, 1 diz assim a palavra, aí acelerando aqui, para adiantar: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus que foi nos dado. É porque essa tradução aqui, minha irmã, era diferente da tradução de Ferreira de Almeida, de João Ferreira de Almeida. Amém? Era uma tradução diferente. Essa Bíblia aqui, ela não é de João Ferreira de Almeida, é outra tradução de outro teólogo, de outro escritor que escreveu essa palavra. Ela é muito mais atualizada, ela é mais entendida, e que a própria da João Ferreira de Almeida, ela é boa quando é aquela a atualizada de hoje, né? A antiga já é um pouco mais diferente o texto, né? E o texto, ele às vezes faz com que a gente não entenda, aí a gente vai ir lá para o contexto. Aí o contexto ele faz a gente interpretar de uma forma humana. Mas quando você vai para o contexto, aí você entende o que Deus quer falar com você. Então vamos agora para o contexto? Aleluia. E o contexto desse texto de Romanos 8:1 está lá no versículo 26 e 28, que está escrito assim: o Espírito Santo nos intercede com um gemido inexprimível. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus nos intercede com um gemido inexprimível. Quando você e eu não conseguimos orar, falar com o Pai, só chorar, e não tem ali aquela força, para abrir o seu coração, porque o seu coração está ferido, machucado, a alma está aberta, ferida, mas só o seu gemido e o seu choro, as tuas lágrimas, sobe ao céu. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele vai e intercede por mim, por você, ao Pai, falando aquilo que você está precisando naquele momento. Glória a Deus. Aí quando chega no 28, aí o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos em Roma, dizendo assim, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem. E outra versão diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Eu e você fomos chamados para um propósito. E o cansaço e a fadiga do dia a dia, as redes sociais, faz o crente esmorecer. Faz o homem e a mulher se apostatar da fé e seguir outros deuses. Faz o homem e a mulher não se congregar. Faz o homem e a mulher colocar em seu coração a iniquidade, a incredulidade, a falta de amor, apetite pela palavra de Deus acaba. A pessoa fica fastidiosa. Às vezes nós temos aquele prazer de estar diante de uma tela, ou de um celular, ou de um computador, ou de uma televisão, de uma TV. E ali, irmãos, temos aquele prazer de ficar abrindo os nossos olhos, que não bate nem a pestaña, para ouvir coisas banais, para ouvir coisas ilícitas,
Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você, se você deixar que o Deus Jeová coloque um colírio em seus olhos, coloque vestimentas brancas, limpas em você, e transforma você como óleo, um ouro refinado, aprovado no fogo, você vai se levantar, e o nome do Senhor será glorificado na sua casa, na sua família. O Espírito Santo de Deus, ele nos intercede. O Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos estar sendo consolados, para que nós possamos consolar outros que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Glória a Deus. Deus, ele nos consola através do seu Espírito, em nosso Espírito, para nos fortalecer, para nós não pecar contra Ele, né, contra Deus e contra o nosso irmão. Meu Pai. Salva essa alma, salva essas vidas. Salva, meu Pai. Salva, meu Pai, essa senhora. Arranca essa enfermidade, meu Pai, dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão dela aqui, ó. Coloca a mão aqui na cabeça dela aqui. Só na cabeça dela. Em nome de Jesus. Todo mal sai em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja, meu Pai, visitando o vizinho, meu Pai. Cada um daqueles que ouviram o serviço de sonhos, que vão ouvir nas redes sociais. Esteja abençoando, meu Pai, essa senhora, meu Pai, esse jovem, o filho dela, a sua casa, a sua família. Esteja abençoando, salvando todo o resto da sua família, meu Pai. Em nome de Jesus. Venha salvando esse bairro, venha salvando o vizinho, meu Pai. Venha salvando, meu Pai, toda a família da Diaconisa Maria, meu Pai. Venha, meu Deus, em nome de Jesus. Porque a sua palavra diz que se ouvir a palavra e adorecer o seu coração, a palavra, meu Pai, do Senhor, não é para nós adorecer o coração, é para nós receber, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço agora, Senhor, eu deixo as minhas mãos sobre esse lar, sobre essa casa, todo espírito mal, todo orgulho, toda inveja, todo serviço de seta, está difamado maligno, todo espírito contrário, em nome de Jesus, todo serviço feito, se foi feito, não importa onde ter sido feito, meu Pai, se foi feito na cachoeira, na mata fechada, ou foi feito no congá, ou no cemitério, ou na encruzilhada, não importa, se foi feito alguma bruxaria, alguma macumba sobre esse lar, sobre essa família, eu agora, como ministro da tua palavra, eu repreendo agora, eu desfaço agora toda feitiçaria, todo orgulho, toda maldição hereditária, em nome de Jesus, dessa casa, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia todo mal, meu Pai. Todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Em Mateus, aí eu encerro aqui agora, em Mateus 10, 32, 33, meu irmão. Está escrito assim, foi Jesus que falou. Se tu não aceitar Jesus diante do povo, né? O Senhor Jesus aceitará você diante do Pai. Está escrito lá em Mateus 32, né? Mateus 10, 32. Aí no 30, não é forte essa palavra, né? Aí no 33 está escrito assim, mas se tu não aceitar diante do povo, ó o povo aqui, não aceitar, irmão, Jesus não te aceitará diante do Pai. É Jesus que falou, não me queira mal, viu? Não fique com raiva de mim. É a palavra de Deus, é a palavra de salvação, é a palavra da salvação, é a palavra de Jesus. Foi Jesus que falou isso. Se tu aceitar diante do povo a palavra de Jesus, Jesus aceitará você, aceitará diante do Pai que estará no céu. Mas se tu não aceitar, irmão, não confessar diante do povo, Jesus, naquele grande dia, no grande dia, vai chegar o grande dia, ele não vai reconhecer você como filho. Nem como filho bastardo não vai reconhecer. É a palavra de Deus. É forte, não é? Mas a verdade tem que falar, né? Uma vez eu fui falar para um irmão ali, usando Isaías 37, 29, sabe? Jesus vai te colocar um anzol no teu nariz e vai puxar, e vai fazer você voltar para o caminho por onde você passou. Ele ficou um mês, mais ou menos, com raiva de mim. Depois, quando foi na palavra, que ele viu lá na palavra,
que eu falei foi a palavra. Ele veio me pedir desculpa. Ô, meu irmão, eu pensava que era você que estava falando. A palavra de Deus, então vamos arrancar o livro. Tem passagem na Bíblia que tem palavra dura, meu irmão. Entendeu? Ele vai colocar um anzol, olha lá, Isaías 37, 29, nos teus lábios. E puxar, esse está doendo demais, né? E farei você puxar. Colocarei um anzol no teu nariz e uma espora nos teus lábios. Puxarei você de volta, para você passar pelo caminho por onde você passou. Você vai voltar de volta. É forte ou não é? Tem gente que não gosta de ouvir uma palavra dessa. Jesus, quando ele chegou dentro de uma grande multidão, disse assim, ó, você vai ter que comer do meu sangue agora e da minha carne. Se você não comer, você não fará parte de mim. Você não fará parte do reino. Aí começou todo mundo ficando a mula. Aí ele olhou para os discípulos e disse, vocês também querem ir embora? Amém? Ninguém entendeu, rapaz, o que Jesus estava falando. Não era comer camadarismo, não. Não era comer carne, não. Literalmente não, né? Mas Jesus teve que explicar. E Pedro foi, né? E disse, Senhor, por qual caminho eu irei? Que você não tem, né? Não existe outra pessoa que tem a palavra da salvação. A palavra da salvação está com o Senhor. Para onde é que nós vamos seguir o Senhor? E Jesus achou bonita a palavra de Pedro e colocou Pedro como pastor, presidente, colocou Pedro como líder dos irmãos. Lá na frente, Pedro negou Jesus, né? Mas Pedro se arrependeu e voltou para os irmãos. Foi o contrário de Judas, né? Judas traiu Jesus. Aí ele se arrebentou todinho. Então, minha irmã, minha irmã. Isso eu estou falando pela direção de Deus. Vá. Eu não estou dando a certeza, não, será que é? Não. Eu estou falando aqui com base bíblica, eu estou falando uma palavra absoluta. A sua cura, meu irmão, está no dia quando você entregar o seu coração para Jesus. Quer fazer prova? Como diz lá em Malaquias, né? Faça a prova de mim, né? Faça a prova de mim. Se eu não abrir as comportas do céu, derramar bênçãos sem medida, né? Deus está fazendo prova com vocês, viu? Você, irmão Francisco, e com a sua esposa. No dia que vocês nunca diga que você não está preparado, porque a gente não está, não. Nem eu estou, nem a pastora está. Nenhum de nós estamos passando pelo processo, meu irmão. Nenhum de nós aqui estamos preparados, não. Jesus não vem atrás de pessoas, eu estou pronto, eu acho. Não. Jesus vem atrás de pessoas que acham que não é, que não tem, que não é. Deus gosta de pessoas humildes, amém? De pessoas humildes, amém? Pastor, a hora encerra, né, pastor? Em nome de Jesus. Irmão, só que um testemunho que eu quero falar, né? Tem Bíblia, quiser acompanhar, amém? Se não quiser, acompanhe ouvindo, né? Porque a palavra de Deus diz que o aprender vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Amém. Mas minha esposa e meu filho passamos quase 5 anos fazendo trabalho com uma caixinha de som dessa. Empurrando dentro com um carro de mão, uma carrocinha, pelas praças, nas ruas, em bairro, muitos bairros por aqui. Nenhum servo, uma serva de Deus aqui em Guanovo quis se unir comigo, com minha esposa e meu filho. Fizemos esse trabalho sozinhos, só nós 3, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eu creio, irmão, eu vou voltar. Eu creio que quando eu começar a fazer os trabalhos nas praças, eu desejaria muito, de coração, que os irmãos e as irmãs me acompanhassem. Porque, irmãos, nós temos que fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. É de ir por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Amém? A palavra de Deus nessa noite encontra-se no livro de Romanos. Romanos 8, versículo 1 e o versículo 26 e o 28. Apenas esses 3 versículos para eu falar a respeito sobre ressurreição e salvação. Romanos 8, 1 diz assim a palavra, aí acelerando aqui, né, para adiantar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus que foi nos dado. É porque essa tradução aqui, minha irmã, era diferente da tradução de Ferreira de Almeida, de João Ferreira de Almeida. Amém?
ela é uma tradução diferente. Essa Bíblia aqui ela não é de João Ferreira de Almeida, é outra tradução de outro teólogo, né, de outro escritor que escreveu essa palavra. Ela é muito mais atualizada, ela é mais entendida, e que a da João Ferreira de Almeida ela é boa quando é aquela atualizada de hoje, né? A antiga já é um pouco mais diferente o texto, né? E o texto, ele às vezes faz com que a gente não entenda, aí a gente vai ir lá para o contexto. Aí o contexto ele faz a gente interpretar de uma forma humana. Mas quando você vai para o contexto, aí você entende o que Deus quer falar com você. Então vamos agora para o contexto? Aleluia. E o contexto desse texto de Romanos 8:1 está lá no versículo 26 e 28, que está escrito assim: o Espírito Santo nos intercede com um gemido inexprimível. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus nos intercede com um gemido inexprimível. Quando você e eu não conseguimos orar, falar com o Pai, só chorar, e não tem ali aquela força, né, para abrir o seu coração, porque o seu coração está ferido, machucado, a alma está aberta, ferida, mas só o seu gemido e o seu choro, as tuas lágrimas, sobe ao céu. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele vai e intercede por mim, por você, ao Pai, falando aquilo que você está precisando naquele momento. Glória a Deus. Aí quando chega no 28, aí o apóstolo Paulo ele fala para os irmãos em Roma, dizendo assim, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem. E outra versão diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Eu e você fomos chamados para um propósito. E o cansaço e a fadiga do dia a dia, as redes sociais, faz o crente esmorecer. Faz o homem e a mulher se apostatar da fé e seguir outros deuses. Faz o homem e a mulher não se congregar. Faz o homem e a mulher colocar em seu coração a iniquidade, a incredulidade, a falta de amor, apetite pela palavra de Deus acaba. A pessoa fica fastidiosa. Às vezes nós temos aquele prazer de estar diante de uma tela, ou de um celular, ou de um computador, ou de uma televisão, de uma TV. E ali, irmãos, temos aquele prazer de ficar abrindo os nossos olhos, que não bate nem a pestaña, para ouvir coisas banais, para ouvir coisas ilícitas. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você, se você deixar que o Deus Jeová coloque um colírio em seus olhos, coloque vestimentas brancas, limpas em você, e transforma você como um ouro refinado, aprovado no fogo, você vai se levantar e o nome do Senhor será glorificado na sua casa, na sua família. O Espírito Santo de Deus, ele nos intercede. O Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim, bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos estar sendo consolados, para que nós possamos consolar outros que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Glória a Deus. Deus, ele nos consola através do seu Espírito, em nosso Espírito, para nos fortalecer, para nós não pecar contra Ele, né, contra Deus e contra o nosso
nosso irmão. Então, é pedir a Deus para Deus limpar o nosso coração. Às vezes a tradição, a cultura, a religiosidade, ele faz barreira, cria um muro, para que não venha raiar o verdadeira luz em seu coração. Mas quando você aprender e abrir a porta da sua casa e deixar raiar esta luz, que é Jesus Cristo em seu lar, em sua casa, Deus ele vai fortalecer, lhe dar cura, abrir as portas, lhe preparar para algo melhor. E você vai ter o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se prepare para o culto de ação de graça na tua casa. A vitória de Deus está para vir. Só que você tem que abrir a porta do seu coração. Apocalipse 3:20. Eis que volto em sua porta. Se abrir eu entrarei e assearei e viverei contigo até o fim da sua vida. Glória a Deus. Abra a porta do seu coração nessa noite. Deixa de lado essas coisas que estão impedindo, que estão trazendo para você tristeza. Isso é uma janela aberta para pegar depressão, meu irmão e minha irmã. Isso é uma janela aberta para o inimigo usar você, para destruir você, para colocar em você depressão, iniquidade, falsidade. E é uma janela aberta para se pegar também doenças emocionais. Eu lhe peço agora nessa noite, você que zomba da palavra de Deus, cuidado. Tenha muito cuidado, você que zomba da palavra de Deus. Pois quem leva a palavra, não leva aquilo que o povo quer ouvir, mas sim aquilo que o povo precisa ouvir. Como foi falado aqui pelo irmão Luan, né? Pelo irmão Luan, em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no 36 está escrito assim, ó, a resposta do 32 está no 36. Aí no 36 diz assim, ó, e se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. João 14:6. Tomé faz uma pergunta para Jesus no versículo 5. Mestre, por qual caminho irei para encontrar contigo? E no 6 Jesus responde, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu irmão, o Evangelho está sendo pregado. A palavra rema profética revelada está sendo entregue. Possa você hoje está tendo, e com certeza vai ter, a única oportunidade da sua vida para você se redimir, para você reconhecer que é pecador, para você entregar a sua vida para Jesus, para você tirar aquilo que é do diabo de dentro da sua casa e deixar aquilo que é de Deus entrar no seu lar. É a hora da convenção, é o tempo de orar, é o tempo de buscar, é o tempo de se converter. É o tempo de que o Raiz se render a Jesus. A chave de Currais Novo não está em Padroeiro A, nem em Padroeira C, e nem em Santo A, nem em Santo B. Não. Está aí, meu irmão. A chave não é na mão de Pedro, do apóstolo Pedro, não. A chave do céu está na mão do Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus lindo, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele está voltando. Os sinais estão fortes. As pessoas hoje não liberam perdão. As pessoas hoje não sabem como criar os seus filhos. E lá no livro de Provérbios 22:6, Salomão diz que ensine os seus filhos nos caminhos que devem andar. E aí, você não ensina a população, a sociedade, que uma parte dela é hipócrita, vai ensinar para ele ir se prostituir e se drogar. E aí só tem duas saídas, meu irmão e minha irmã: cadeia ou cemitério.
quando nós vamos para Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus é a porta, quando nós reconhecemos que Ele é o bom pastor, que deu a vida por nós, que deu a vida pelas ovelhas, que somos nós, quando nós reconhecemos que Jesus, Ele é a videira e que nós somos os ramos, os galhos, e que nós, quando estamos enjeitados na videira, nós vamos ser todo o tempo cortados alguns galhos que não estão dando fruto. E aí vai começar a sair galhos novos, para começar a dar bons frutos, e aí uma vez o fruto sendo dado, o fruto do arrependimento, o fruto do amor, o fruto da misericórdia, o fruto do perdão, o fruto da humildade, o fruto da compaixão, o fruto de liberar perdão, o fruto do amor. E quando nós começar a manifestar tudo isso, minha irmã, aí a glória de Deus vai vir sobre o seu lar, sobre a sua casa, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, essa noite, manda dizer para você, meu irmão, se arrependa, minha irmã, se arrependa, meu irmão, se conserta, Jesus está voltando, não é hora de estar brincando de religião, não é hora de estar brincando de ser crente, de ser evangélico, de ser católico, de ser espírita, não é tempo, meu irmão, minha irmã, de estar brincando de religiosidade, é tempo de buscar a Deus. O livro do profeta Isaías 55:6 está escrito: buscai do Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto ainda pode. Deixa o ímpio seguir o teu caminho, siga o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor enriquece, não aparece inventado dor de cabeça para ninguém. O reino de Deus é para todos, mas para todos aqueles que reconhecem que o reino de Deus é a porta, é o lugar para se salvar, para ser salvo, para a sua família ser salvo. Se prepara, meu irmão, minha irmã, que está chegando o tempo antes de terminar esse ano de 2026. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que Deus vai salvar a sua família, e você vai ter o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos repetir, igreja? Vamos dizer assim: eu e minha casa Eu e minha casa serviremos ao Senhor. serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué viu muitos seguindo a outros deuses. E de repente, irmãos, acontece que Josué olha para aquele povo e para e diz assim: se você quer seguir, quem você quiser seguir, siga. Mas eu e a minha casa seguimos ao Senhor e serviremos ao Senhor. Verdade. Se você quer que a sua casa seja uma casa de bênção, se você quer que a sua casa seja uma casa de harmonia, de aconchego, de presença de Deus, começa a limpar a sua casa, tirando aquilo que não é de Deus dentro do seu lar. Está aqui eu pregando e a pessoa ali, ó, aumentando o som, mudando. Mas isso não vai me intimidar e vai me impedir de eu falar de Deus. Aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele está vendo o seu comportamento. Deus, Ele está vendo o que você está fazendo, a fruta que você está fazendo como servo de Deus. Deus está vendo o que você está fazendo e você vai prestar conta a Deus, sim. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus, irmão. Nós todos vamos ser pesados na balança. A salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Servir a Deus fosse fácil, todo mundo servia. Porque tem muita gente que quer ficar em cima do muro, servindo a dois senhores, servindo a Deus e servindo a Satanás. Você não pode servir a dois senhores, porque se você servir e dizer: ah, mas eu sirvo a Deus, mas você está bebendo, se prostituindo, cantando música do diabo, deixando entrar as coisas do capeta dentro da sua casa, meu irmão. Deus está bem longe do seu lar, porque que o inimigo, ele vai se andar, ele vai mais cedo ou mais tarde lhe dar uma queda, sem envergonhar você, e você ficar mais sujo do que purê de pato. E aí depois você vai vir assim, né, andando, se rastejando,
se humilhando, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando você estiver atrás de uma grade, de uma prisão preso, ou que se Deus não permitir que você seja cefado e descido ao buraco, vai chegar o momento que a sua família mesmo vai dizer: por que você não entregou sua vida para Jesus? Por que você não entregou sua vida para Deus? Porque o momento, meu irmão, de reconhecer que Deus é na nossa vida, é a gente se santificar, é a gente buscar a nossa presença de Deus todos os dias na nossa casa, na nossa família. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, está escrito: não saiam todas as suas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tenha cuidado de nós. Seja sobre vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, ungindo, tremendo como leão, e buscando alguém que possa pegar. Vigia naquilo que você vê, vigia naquilo que você escuta, vigia naquilo que você fala. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aleluia! Jesus está voltando. Se converta, entrega a sua vida para Jesus hoje. Se algum de vocês ouvir essa palavra, e se algum de vocês entender essa mensagem, e você dizer: não, essa mensagem foi para mim, toma uma posição, toma uma atitude, saia de dentro da sua casa agora, que eu estou aqui para orar por você. Eu não estou aqui para lhe acusar e lhe julgar, eu estou aqui para fazer uma oração por você, eu estou aqui para abençoar a sua vida. Se você quer que a sua vida seja uma vida de abundância, porque Jesus, ele não prometeu vida fácil, minha irmã. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, né? Mas nós temos que ter bom ânimo. Jesus não prometeu vida fácil. Só que a gente viver sem Jesus, com Jesus já é difícil, né? É ou não é? Mas viver sem ele ainda é muito mais difícil ainda. Amém? Você viver com Jesus, você vai enfrentar o deserto, vai enfrentar sim um vale, mas vai enfrentar com ele, dando força. Você vai passando, como diz aquela música do cantor Lázaro, você vai passando pela prova dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O Salmo 34, encerrando aqui agora, que eu quero fazer a oração. Amém? Amém. O Salmo 34 e o verso de número 19. O salmista diz assim: que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Você quer que Deus livre você da seta, dos trabalhos de simpatia, de bruxaria, de feitiçaria, de macumba? Entrega a sua casa para Jesus. Deixa Jesus entrar no seu lar, na sua casa. Deixa Jesus transformar a sua vida. Porque se você não entregar a sua vida para Deus, eu vou ser sincero aqui com você, eu vou ser transparente. Possa você não ver o ano de 2027. Muita gente aqui para lá vai descer a sepultura por não ter entregado a vida para Jesus. Se você não entregar a sua família, a sua casa, a sua vida, a sua família para Jesus, se você endurecer seu coração, porque Jesus disse: quando você ouvir a minha palavra, não endureça o seu coração. Quando você ouvir a palavra de Deus, receba a palavra, se converta, entrega a vida para Jesus. Jesus, ele pode transformar a sua vida, abrir as portas que estão fechadas e restaurar a sua vida. Mas até lá, a fatura do cartão, irmão, chegou e vai chegar para pagar. E você tem que pagar se santificando mais, orando mais, jejuando mais, obedecendo mais a palavra. Amém? Porque para viver por uma vida santa, tem que renunciar. Tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar à iniquidade, tem que renunciar, minha irmã e meu irmão, a fofoca. Tem que tirar de dentro do coração amargurado, liberar perdão, para que o seu coração esteja limpo. Você tem que tirar de dentro essa raiz de amargura que lhe consome, que lhe abate, que lhe deixa você abatido, arrasado. Você tem que abrir o seu coração hoje, tem que entregar sua vida para Jesus hoje e passar pelo discipulado, descer as águas, participar do corpo e do sangue de Cristo e esperar como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo. Se prepara, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. A igreja tem que estar preparada, esperando a volta de Jesus. Jesus está voltando. É hora de você entregar a sua vida para Jesus. Se você quiser
Que Deus ele faça alguma coisa para você. Venha. Ainda há tempo de você vir aqui entregar sua vida para Jesus. Não zomba. Você está zombando. Deus vai cobrar de você, viu, meu irmão? Deus está ali. Deus está vendo o que você está fazendo, a palavra você não quer ouvir e atrapalha os outros que estão ouvindo. Deus ele está vendo. Deus ele vai visitar o seu coração. E ele vai lhe dar a recompensa segundo as suas obras. É o que está escrito. E no livro de Mateus 7:2 está lá escrito que com a mesma medida que nós medimos nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. E a Bíblia diz, não julgue para não ser julgado. Não condene para não ser condenado. Perdoe para poder ser perdoado. Ame para poder ser amado. Amém? Amém. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra, eu confesso a vocês, igreja, eu ia falar sobre a viúva de Naim, pastor. Só que Deus não deixou eu falar. Amém. Glória a Deus. Eu preparei a mensagem em Lucas 7. Eu ia falar sobre a viúva de Naim. Só que Deus mudou no meu coração a mensagem. Glória a A mensagem essa noite é de convenção. Aleluia. É momento de se converter, irmão. De Glória. reconhecer que você é pecador. Que você precisa de Jesus na sua vida. Amém? A misericórdia de Deus, irmão. Lamentação, aí eu fecho aqui agora. Concluindo aqui, dando nó para o inimigo desatar. Fechando com chave de ouro. Oh, glória. Lamentação 3:22. A misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia de Deus não tem fim. Amém? Amém. A misericórdia de Deus não tem fim, ela é eterna. Irmão Francisco, o irmão quer aceitar a palavra de Jesus, dizendo para o irmão que Jesus já te aceitou. Em João 15, versículo 16, Jesus disse assim, ó, não foi vós que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. Amém. Amém? Então, nós não aceitamos Jesus. Esse negócio, você quer aceitar Jesus? Eu não acho isso certo. Eu respeito, mas eu não concordo, porque teologicamente isso aí é uma palavra equivocada. Você tem que aceitar a palavra de Jesus, porque Jesus já lhe aceitou. Amém? Então, na hora que você aceita a palavra de Jesus, você vai passar pelo discipulado, né? A padecer as águas, e aí você vai participar do corpo e do sangue de Cristo, que é a Santa Ceia, todos os meses, entendeu? Isso é o processo que nós temos que passar como evangélico cristão, não como evangélico religioso, porque os nossos irmãos católicos, eles são também evangélicos, principalmente naquela área lá da parte da renovação carismática, né? Eu já fiz parte quando eu era mais novo, eu cheguei a ser coroinha. Eu fui coroinha da Igreja Católica, eu era pequeno, do tamanho desse menino, um pouquinho mais maiorzinho que ele, né? Eu ficava dentro, eu era coroinha da igreja. Na época, o nosso saudoso padre Osano, ele Araújo, ele passou muito tempo sendo padre aqui, depois veio o padre Cortez, né? Quando terminava as missas, ele ia para as festas, sentava na cadeira, as meninas vinham, sentavam no colo dele, ele tomando cerveja. Todo mundo via o que ele fazia. Mas foi um grande homem de Deus, né? Pregava a palavra de Deus. A gente tem que fazer o que Paulo fala, o apóstolo Paulo diz nas cartas, que nós temos que ouvir tudo, meu irmão, e reter o que é bom. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que seguem, de uma certa forma, a palavra. Mas o correto mesmo é seguir só Jesus. Não é você seguir Jesus e você, dentro de casa, ter um santuário de santos, como eu tinha. Eu era devoto e parecido. Um outro dia eu trago aqui, eu vou dar o meu testemunho a você aqui. Eu era devoto. A finada Jamira, eu não sei se vocês chegaram a conhecer ela morava ali na Avenida Brasil. Foi 13 viagens, fiz com aquela mulher para o Juazeiro. Pagar a promessa, levava minha máquina de açúcar e fazia algodão doce lá durante os 3 dias, pagava a promessa e ficava vendendo os algodão doce lá. E os filhos de Zezinho, né? De Calera e Ivan. E os irmãos dele, tudo bem. Eles andavam tudo comigo, faziam algodão doce. Eles pegavam algodão de mim. Não sei se você chegou a conhecer eles aí, os meninos aí de Sonezinho, né? Que faleceu, foi o ano passado, né? Ele faleceu, foi um ano atrasado, né? E aqueles meninos, o velho, o pai dele, o pai daquele menino, andava comigo, a gente ia pro Juazeiro, todo ano, 13 viagens pro Juazeiro, 2 para Bujas Vindarapa, na Bahia, e uma viagem para Candidé, ali, perto de Fortaleza. Fizemos essas viagens, fazendo romaria,
Eu era devoto de Padre Cícero. Amém? Eu não julgo nenhum daqueles que tem a sua devoção em algum santo. Não julgo, porque eu conheço a palavra. Primeiro, irmão, a idolatria não está só na igreja católica. No meu evangelho existe também a idolatria também. Amém? Então não adianta a gente viver aqui na hipocrisia, pregar uma coisa e quando você entrar para receber o discipulado, você dizer, mas rapaz, os evangélicos gostou de um jeito, mas eu estou aqui, estou caminhando agora, eu estou vendo de outro jeito. Você vai ver falha porque nós somos falhos. Deus não quisesse uma igreja perfeita, meu irmão Francisco. Deus tinha mandado o anjo para cuidar da igreja, não mandava a gente. Então somos imperfeitos. Perfeito é só Jesus. Mas se você estiver dentro da igreja, em comunhão com a gente, em comunhão com o irmão, cuidando um do outro, né? Sendo uma família, e olhando só para Jesus, você não vai ver falha em ninguém. Você vai ver as virtudes em cada um, como eu vou ver virtude em você. Porque todos nós temos virtude, temos também defeito. Se você passar o dia todo andando comigo, você vai ver muitas virtudes em mim, mas você vai ver muito erro em mim. Eu vou ver muitas virtudes em você e vou ver também eu em você. Significa que eu e você, nós não temos a perfeição. A perfeição é só Jesus. É só Ele que é perfeito, amém? Então, o convite que eu faço e a pergunta que eu faço, irmão Francisco, o irmão quer... Glória a Deus. Edite bem na letra desse hino aí. Minha fé não está firmada nas coisas que podes dizer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele fez e um amém. Somente eu e mais ninguém. Amém. Seja o louvor que Ele é, haja o que houver, sempre será eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Deus quiser, Ele é Deus, não quiser, Ele é Deus, se pode vir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, também São Miguel, Ele é Deus, incurável povo, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que a sua cura pode estar, viu? Pode estar na decisão de você aceitar ou não, né? Cristo em sua vida. Porque eu já vi muitas pessoas ser curadas depois que aceitam Jesus. Está doente e entrega a vida para Jesus, e quando em 2, 3 dias, Deus restaura completamente. Amém? Pode acontecer esse milagre. Pode acontecer isso. Amém? Louvado seja Deus. É igual como a Mega Sena, está aí acumulada de 35 milhões, né? O pessoal vai, não sabe quem vai ganhar, mas de repente ganha um dinheiro aí que dá para comprar quase tudo, né? Eu mesmo jogo, não jogo não, mas quantas pessoas às vezes vai na casa do irmão Francisco, por ele ter abrido a porta, Senhor, para o Evangelho do Senhor, meu Pai, entrar aqui nesse lar. Coloque, meu Pai, no coração, meu Pai, da tua serva, do teu servo, porque eu não vejo nem ele, ninguém, meu Pai, desviado. Eu não vejo, meu Pai. Eu vejo todo mundo como servo. E como servo, todos têm, meu Pai, os seus defeitos, mas mesmo tendo os defeitos, o Senhor, meu Pai, está sempre com suas mãos poderosas, protegendo, abençoando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Guarda a entrada e a saída de cada um, dando uma boa noite de sono, abençoando cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus nessa noite. Abençoe, meu Pai, cada um, meu Pai, que vieram ouvir a sua palavra, os que ouviram, os que vão ouvir pelas redes sociais, vai Deus abençoando em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos assim e receba a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. A igreja crê, diga amém. Amém. E vamos fazer nosso grito de guerra?
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Uma linda salva de palmas para exaltar o nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Deus abençoe. Estamos agora jantando, já vai dar 11 horas da noite, né? Feijãozinho macaça com arroz, macarrão, tripa cozinhada dentro do feijão macaça, fígado. Tinha tripa fritada, mas queimou ali agora. Está aí minha família, né? O Diácono Lindenberg, a minha esposa, a missionária Maria José. Pai Senhor a todos. Estou aqui no momento agora do jantar, né? Depois de um culto maravilhoso que aconteceu lá na casa do irmão da Diaconisa Maria. E fui eu mesmo que fui lá levar a palavra. E Deus falou poderosamente lá. E foi bênção. Só pede que ele não vai a uns cultos assim, né? Eu passei aproximadamente quase 5 anos aqui dentro do Arnoldo fazendo trabalho. Só eu, minha esposa e meu filho. Nas praças, nas ruas, nos bairros. Não apareceu nenhum servo e uma serva de Deus, né? Que se dizem que é de Deus, né? Para vir se unir comigo, para vir fazer a obra. Agora, para criticar, para não ajudar, para fechar a porta, para isolar, bloquear, tem um montão. Acho que Deus, ele vai prestar conta, né? Deus vai cobrar de cada um. A Bíblia diz no livro de Mateus 7:2 que com a mesma medida que a gente medir nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. No versículo 12 está escrito que se você quiser que os outros façam alguma coisa para você, fazer você primeiro, porque esta é a lei dos profetas. Se você quer as bênçãos de Deus, comece a abençoar o seu irmão, a sua irmã. Tira de dentro de você esse orgulho, esse preconceito, essa discriminação, essa falsidade, essa hipocrisia, essa inveja. A Bíblia diz no livro de Provérbios 14:30 que a inveja ela seca os ossos, a inveja ela é a prodidão dos ossos. Tenha muito cuidado. Tem muita gente aqui dentro do canal que tem tudo para crescer no ministério, não cresce porque é invejoso, é hipócrita, é falso, não perdoa, não ajuda ninguém. E os que mais criticam são esse povo. Que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas. E tem pessoas que estão até no ministério, tá até como pastor, mas não quer que ninguém cresça mais do que ele no ministério. É inseguro, tem ciúme, aí atrapalha, nem cresce nem deixa os outros crescer, nem vai nem deixa ninguém ir, nem entra no reino nem deixa ninguém entrar. Ainda, além de ficar pregando um evangelho, um judaísmo religioso, fica atrapalhando os outros que quer pregar só o cristianismo puro, como o meu, né? Eu mesmo quero pregar um cristianismo puro. Eu não quero pregar um cristianismo misturado com lei mosaica, lei de Moisés. Jamais eu quero fazer isso. Nada contra quem faz, mas eu mesmo não vou fazer não. No meu ministério, não. Tá ali, ó. Igreja remanescente disso para adorar a Deus. Estou agora no momento aqui, no jantar, né? Com a minha esposa, o meu filho. Tá aí a comida, né? Comidinha que Jesus preparou para nós, né? Que Deus preparou para nós hoje. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o pastor evangelista Ivanês Barbosa, Ministério Remanescente Livres para Adorar a Deus, amém? Eu tô aqui, ó, apresentando esse som, né? Tem um DVD também, um aparelho DVD. Tá com um pequeno probleminha, mas deve ser sujeira, é só mandar fazer a limpeza. O som aqui pega bem, viu? Tá funcionando, não tá queimado de jeito nenhum. Tá funcionando muito bem o som, amém? Com esta rádio aqui, ó, estou vendendo aí, ó. Se alguém tiver interessado, entre em contato comigo, que eu faço negócio com você, viu? Esse guarda-roupa aqui também, eu tô vendendo também, viu? Tô vendendo, tá certo? E para investir no meu ministério. Vou comprar mais cadeira, né? Tô aqui, já tem a caixinha de som que o empresário doou para mim. Já tô com 18 cadeiras, né? Ontem, no culto daqui de casa, né? Antes de ontem, segunda-feira. Eu ganhei essas 2 cadeiras brancas, né, do um irmão, amém? Tem um púlpitozinho aqui. Então, o microfone eu tô ajuntando devagarzinho as minhas coisas, né? Amém? Tá aí o guarda-roupa como é bonito, ó. Tô vendendo também, amém? Então, se você tiver interessado e apanhar esse som com essa rack, né? E esse guarda-roupa,
E até essa TV também, ó. Se quiser, ó, eu vendo também essa TV. Ela é de primeira, viu? Porque eu quero comprar uma maior, uma tela maior, sabe? Você quer de 32 polegadas, eu quero comprar uma de 50 polegadas. Ou 60 polegadas, né? Tá certo? Então, se você estiver interessado, entre em contato comigo, ou vem aqui em casa ver pessoalmente, né? Que a gente faz negócio, tá certo? Tô também com um celular também para vender, um celular semi-novo. Muito bom também o aparelho. Da Samsung, viu? Da Samsung. Então, se você estiver interessado, venha me procurar e ver os produtos pessoalmente aqui em casa. Venha tomar uma aguinha, venha conversar comigo. Se você quiser uma visita na sua casa também, estou aqui para ir aí, deixar uma palavra, fazer uma oração. Quiser um culto na frente da sua casa, fica à vontade também, tá certo? O Ministério da Igreja Remanescente Livres para Adorar a Deus não cobra dízimo. Não vou cobrar de jeito nenhum. Eu vou ensinar os irmãos a ser uma família. Eu vou ensinar os irmãos a cuidar uns dos outros, a gente ser uma família. E na hora de você contribui segundo o que Deus botar no seu coração para ajudar. Essa é a minha fé, a minha crença, os princípios teológicos, bíblicos e cristocênicos que eu vou, que está em pauta, né, para ser colocado na prática no Ministério Remanescente Livres para Adorar a Deus. Amém? Tenha um ótimo dia para você. O meu número do WhatsApp é meu próprio Pix. Se você estiver interessado em me ajudar, estou precisando de tijolo, de cimento para fazer a calçada. Precisando, estou nessa campanha das cadeiras, né? Quiser doar uma cadeira, fica à vontade. E eu estou vendendo também um sorteio que custa R$2 e o prêmio é R$200. Eu não faço sorteio de 5 ou de 10, não. Faço de 2 mesmo, porque de 2 não tem desculpa, né? Alguém chegar e dizer, não, eu não posso, né? E o prêmio é bom, viu? 200 conto. Vai ser realizado no dia 29, no dia que vai ter a Noite Gospel aqui em Quarto Nova. Então fica à vontade para ajudar a obra de Deus na minha vida, né? Tá certo? Aqui eu não forço ninguém dar nada, aqui não é obrigado ninguém dar nada. Aqui apenas eu prego o Evangelho de Cristo e deixo o Espírito Santo de Deus ministrar no coração de cada um para chegar junto e ajudar. Porque a obra, ela é de Deus. E Jesus manda a gente tomar o reino dele à força, né? O reino de Deus é tomar à força. Foi Jesus que falou. Graça e paz a todos. Deus abençoe. À luz do Evangelho e à luz do Código Penal brasileiro, esse cara é bandido, é ladrão, tem que ir para a cadeia. Essa fala é totalmente criminosa. Dízimo é de Deus. Então eu não dou dízimo, eu entrego o dízimo, eu devolvo o dízimo. Reter o dízimo, diz a Bíblia, é roubo, é apropriação indébita. Então eu não dou, eu entrego, eu devolvo. Eu devo entregar o dízimo na casa de Deus. Dissestes bem, o dízimo não é meu e nem é seu. O dízimo pertence a quem mesmo? É só os crentes pregar a Bíblia, abrir em Deuteronômio capítulo 14, a partir do verso 22. Era somente comida e outra. A quem pertencia os dízimos? Vamos lá, leia lá. Ei, crente, leia aí, antes de me xingar. Antes de defender essa ratazana da fé, esse bandido. Leia lá. A quem pertence os dízimos bíblicos? Às viúvas, aos levitas, aos órfãos e aos estrangeiros. E outra. O dízimo é para ser levado na casa de Deus. Onde você leu isso? No livro das ratazanas da fé? Porque os dízimos em Israel eram um imposto estabelecido exclusivamente para o povo israelita. E está escrito lá em Malaquias capítulo 3, trazer os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Era a Receita Federal em Israel, onde recolhia os impostos. Então era para levar na casa do tesouro. E dali distribuía para os pobres, para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Para levar na casa de Deus. O que é casa de Deus para vocês, falsos profetas? Onde você leu isso? Porque Jesus, no livro de João, no capítulo 14, a partir do verso 23, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Então, casa de Deus, segundo Jesus, não é a tua empresa, o teu templo que você construiu, não. São pessoas, são vidas. E outra, ladrão, apropriador indébito, não é quem não paga 10% para a tua empresa religiosa. Apropriador indébito e ladrão são pessoas como você da tua estipe, que extorque, falsifica texto para roubar as pessoas. Porque segundo a Bíblia, os únicos que têm autoridade para recolher dízimo, leia em Hebreus, os únicos que têm autoridade, segundo a Bíblia, para recolher dízimo, somente os levitas. Quem eram levitas? Descendente de Levi. Quem era Levi? Um dos 12 filhos de Jacó. Somente os descendentes daquele homem chamado Levi é que tem ordem, segundo a Bíblia, para recolher dízimo.
Se tem alguém no Brasil colhendo dízimo, é bandido, é ladrão, tem que ir pra cadeia. Oi. Olha aí, Mariana Isabel, saindo aí no vídeo, no colo do vovô, princesinha de vovô. Linga, langa, Você já deu, Isabel, sua cartinha que você fez seu avô? Já deu a benção, vovô? Hoje deu, não. Cadê a cartinha que você fez seu avô? Cadê a cartinha? Tá onde? Tá, onde é a cartinha? Ela vai pegar ali a cartinha Aí, pra mostrar. Abre aí pro povo ver. abre aí. Deixa eu ver aqui a carta. Ai, que coisa linda. Vovô e Mariana Isabel aí, ó. Que diz vovô, ela que escreveu. Vovô, Vovô. eu te amo, parabéns. Olha. Aí Obrigado. ela e o avô. Obrigado, viu, meu? Obrigado, viu? Tchau.